Estamos apresentando Sábado Show. Sábado Show. Entrevistas. E já estamos de volta ao vivo, precisamente às 7h36. Estamos aqui no nosso Sábado Show pela sua Rádio Nova FM em 106,3. Bem, o Dr. Bruno continua aqui na nossa bancada ainda e iremos entrevistar hoje o nosso convidado que está aqui conosco, que é justamente o terapeuta oriental, podemos dizer assim, ele que é o Vitor Jun Arai. Iremos aqui debater, discutir, conversar sobre alimentação saudável, sobre o ponto de vista da medicina chinesa. O que será isso? Será que há algo tão diferente assim? Então, temos o prazer de receber pela segunda vez aqui o Vitor, onde ele traz muitas informações. Vitor, bom dia e obrigado pela sua presença no nosso estúdio. Bom dia, Edson. Bom dia a todos os ouvintes daqui do programa. É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês. Pois muito bem. O que eu gostaria também de saber, o que a gente pode dizer dessa diferença da alimentação saudável ocidental e da oriental, Vitor? Qual o parâmetro que a gente possa dizer assim, bom, existe uma diferença, existe também vantagens e desvantagens das duas, mas o que tem de principal na tua experiência, que faz parte do teu trabalho isso também? Então, a alimentação, na visão da medicina tradicional chinesa, que também é conhecida como dietoterapia chinesa, é baseada no uso dos alimentos para tratamento dos diversos desequilíbrios que a pessoa tem, né? Em todos os seus sistemas, né? Vamos dizer, sistemas energéticos, né? Então, a diferença é que, por exemplo, na nutrição, na visão da medicina ou na visão ocidental, ela está baseada muito no conceito de trabalhar com calorias, vitaminas, né, os nutrientes, né? Na medicina tradicional chinesa, os alimentos eles estão classificados de acordo, por exemplo, com a térmica, né? Você tem alimentos que são considerados frios, frescos, neutros, mornos e quentes, e isso provoca uma reação no nosso corpo, né? Que é semelhante às reações que existem na própria natureza, né? Com a chuva, a umidade, frio, calor, né? Então isso vai provocar uma reação. E os alimentos também têm movimentos, né? Tem alimentos que provocam um movimento mais ascendente, outros mais descendente, outros para fora, outros para dentro, né? Então, nisso vai ser baseado a escolha dos alimentos. Então, a medicina tradicional chinesa ou a dietoterapia chinesa não vai se preocupar com o conceito de caloria, né? Muito mais com o conceito do efeito energético que o alimento tem no nosso organismo. Então, se o meu entendimento estiver claro, não é uma alimentação apenas focada na questão da própria nutrição do corpo, né? da matéria, de ganhar massa, de ficar mais gordo ou menos gordo, mas também observando o efeito desse alimento com relação à condição até mesmo emocional da pessoa. Isso melhoraria até a saúde, faria com que essa pessoa tivesse até mesmo uma recuperação melhor de uma pós-cirurgia, né? ou devido a um período de convalescença, alguma coisa assim, pós-doença. Isso também conta muito na medicina chinesa? Conta bastante, né? Você tem alguns alimentos que, por exemplo, são indicados para recuperação, né? Um exemplo que é muito comum, né, até no Ocidente, é a papa de arroz, né? Assim, eu já recomendei a papa de arroz para várias pessoas que têm problemas de dificuldade no sistema digestivo, ou assim, muita diarreia, né? E tem casos que realmente a pessoa recuperou, adquiriu vitalidade, normalizou essa parte do intestino, né, simplesmente com a papa de arroz, né, que é muito semelhante ao conceito da canja, né, que também é utilizada para recuperação. Então a papa de arroz é um alimento que é muito cozido, né, você vai utilizar 8 partes de água para 1 parte de arroz, então é um alimento que é rapidamente absorvível pelo organismo, né. Então o organismo não tem dificuldade nessa absorção e ele vai se fortalecendo, né. Então isso é um exemplo, né, de como você pode trabalhar esse aspecto. Aí
Se uma pessoa, por exemplo, ela tem muita ansiedade, ela geralmente tem uma tendência de ter muito calor dentro dela, né? Então, se você come, por exemplo, alimentos que são considerados picantes, como pimenta, canela, gengibre, cardamomo, isso vai aumentar o calor interno dela e isso aumenta esses sintomas de ansiedade. Colocando lenha na caldeira mesmo, né? Isso jeito. Então, você tem que trabalhar com alimentos mais refrescantes, né? Que são, por exemplo, as frutas são, de um modo geral, refrescantes, né? E tem várias hortaliças que também têm a natureza mais refrescante. Aí você vai trabalhando essa térmica, né, dos alimentos, né, nessas situações. E ainda falando dessa questão do processo digestivo, qual o parâmetro, os benefícios mais notados, né, durante toda essa história dessa alimentação chinesa, oriental, que faz com que justamente a gente observe que esse diferencial também muitas vezes por ser talvez desprezado um pouco pela a região ocidental, ela venha colaborar para que a pessoa traga esse alimento também para o seu cotidiano, somando com a sua alimentação essa visão um pouco mais ampliada. Qual esse benefício que poderia ser agregado a esse novo conceito, a essa soma dessas duas alimentações? Aí a gente vai pensar, por exemplo, vamos supor, um café da manhã. Então, o café da manhã típico, né, que as pessoas têm aqui geralmente é leite, né, o café, aí é adoçado com açúcar, né, um pão, né, com manteiga, então, ou um queijo, né. Isso seria a refeição básica, né. E o cuscuz também, isso aqui no Nordeste, né, muito comum, né, cuscuz. Então, no caso, por exemplo, do leite e todos os laticínios, né, de um modo geral, na visão da medicina tradicional chinesa, eles aumentam a umidade interna, né? E a umidade interna, então, enfraquece o sistema digestivo, né? Porque, no caso, na visão da medicina chinesa, o baço, ele não gosta de umidade, então você enfraquece, né? Se tomado, consumido em excesso, e existe um consumo excessivo, né? Então, muitas vezes, aí o que acontece? Aí aumenta a absorção, a umidade interna, isso vai provocar inchaços, edemas, né? Também, eventualmente, a pessoa pode ter mais facilidade de alergias, né? Então, em muitos casos que eu conversei, né, com alguns pacientes meus sobre isso, aí eles reduziram os laticínios, aí melhoraram de problemas que são associados à umidade, né? Por exemplo, as alergias, né, reduzem bastante, né? Então você pode influir nisso. Aí, por exemplo, o pão, né, o pão de trigo, ele energeticamente ele tem pouco benefício, né, assim. Então o café ele é muito estimulante, né? Ele tem uma natureza térmica neutra, mas ele é estimulante, né? Então ele é bom em doses reduzidas, né? Então esse café da manhã ele não é muito bom, assim. Então o que seria bom seria as sopas, as papas, né? Elas realmente ajudariam a nutrir a pessoa desde a parte da manhã. E assim a gente vai vendo o almoço, a janta, né? Ô Vitor, é bem sabido que o Oriente, né, principalmente China, Japão, países ali orientais, talvez Coreia, utiliza muito chá, né? O chá buscando as ervas, que tem a ver com conhecimento. A substituição também em alguns momentos, numa tarde, talvez numa manhã, eventualmente, do café pelo chá, também traria esse benefício? Seria uma maneira de agregar esse conceito e valorizar também somando as duas culinárias? O chá, aí a gente tem que considerar qual erva, né, que você vai utilizar, né? Mas assim, se a gente for pensar nos chás que são mais do Oriente, como o chá verde, né? Então esse chá, ele tem uma térmica que a gente diz de morna ou quente. Então ela estimula, né, é muito utilizado nas pessoas que querem emagrecer, utilizam, né, muito chá verde. Eu ia fazer essa pergunta, chás engordam? Né? Que é uma coisa tão simples, aparentemente, né? Agora, um cuidado que a gente deve ter, assim, por ter essa natureza mais morna ou quente, elas vão estimular também
o calor interno, né? Então elas podem ser, nesse caso, termogênicas, né, que a gente fala, mas elas podem fazer a pessoa, por exemplo, ter insônia, né, por conta desse calor, né? E aí a pessoa deve tomar com um certo cuidado, porque elas vão estimular a mente, né, nesse sentido, né? E aí, agora, por exemplo, o chá de hortelã já é o oposto, né? O hortelã, ele tem uma térmica mais fria, ou menta, então isso vai diminuir a temperatura. Então o chá de hortelã e menta, eles seriam bons, por exemplo, para quem tem gastrite, né? Porque queima, né? Ou se não, alguém que tem um resfriado que está com febre, né? Está com muito calor. Então esse chá vai diminuir a temperatura, né? Doutor Bruno. Bom dia, Vitor. Bom dia. Eu acho que esse programa é um programa que tem muito o que falar, certo? Muito o que dizer. Eu queria só lhe fazer uma pergunta para a gente deixar as coisas bem situadas, certo? A gente está falando de alimentação com foco em saúde, medicina chinesa, na medicina oriental. Chinesa. O que você teria alguma diferença entre a alimentação chinesa que nós ocidentais estamos acostumados nos restaurantes chineses, da alimentação chinesa com um foco de ser uma alimentação saudável? Seria alguma coisa diferente entre um e outro? Boa pergunta isso, né? Porque o que existe nos restaurantes, né, de comida chinesa não tem nada a ver com a dietoterapia, que é a alimentação para a saúde, né? Assim, esses pratos que tem nos restaurantes chineses. Nem tudo que se vê é natural, né, Vitor? Eles usam muita gordura, né? Usam muito shoyu, né? Que tem muito sal, né? Então, na verdade, é uma alimentação que é feita para o gosto ocidental, né? Que seja mais saborosa, né? Mas o que tem nos restaurantes não é a dietoterapia chinesa, que é o uso dos alimentos para a saúde, né? Está mais para uma questão lá mexicana do que propriamente oriental. Isso, né? Agora quando a gente vai na China, né, por exemplo, e a gente vai nos restaurantes lá, o que existe é esse conceito de usar todos os sabores, né? Você usar o amargo, usar o ácido, o picante, o doce, né? Bem equilibrados, né? Aqui no Ocidente se come muito doce e salgado, e é o doce e açúcar, né? E é isso que é prejudicial, né? Assim, você não ter esse equilíbrio de sabores, né, na alimentação, né? Entendo. Vitor, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Como vem, o tempo voa rapidinho e a gente volta já com mais informações sobre essa visão que nós estamos passando aí para você, que é justamente a alimentação saudável, não é, sobre o ponto de vista da medicina chinesa. A gente volta rapidinho depois desse intervalo aqui dentro do nosso Sábado Show. Hoje, dia 22 de abril de 2017. São 7 horas mais 49 minutos. Acabou de virar. Sábado Show. Entrevistas. Você ouve a Nova FM 106,3. 100% Pernambuco. 100% você. Rádio Nova FM. Sábado Show. Entrevistas. E já estamos de volta, como a gente sempre diz, é bem rapidinho mesmo, só para dar um golezinho na água, molhar a garganta e evidentemente está de volta com você. São 7 horas e 49 minutos, estamos entrevistando o Vitor Jun Arai, ele que é terapeuta oriental. Ele tanto lida na questão física como também alimentar. O Vitor, ele sempre está aprendendo constantemente, ele não só ensina, ele também aprende. Então, é sempre interessante a gente ter a presença e a gentileza do Vitor aqui dentro do nosso estúdio, dentro do programa Sábado Show, para trazer essas informações. Vitor, retomando justamente o que estávamos conversando aqui com o Dr. Bruno antes, e essa questão do que a gente tem como visão do que é comida oriental, do que é comida saudável, quais as dicas principais que você poderia passar para o nosso ouvinte sobre esse cuidado, né? Trazendo um pouco do benefício, da visão do benefício, mas também do cuidado com relação a essa questão da busca pela comida natural, né? E isso está muito em moda hoje, né, Vitor? Muito
Muitas pessoas pretendem, o pessoal vegano, né? Que hoje já não é mais vegetariano, né? O pessoal naturalista, né? Existem várias bandeiras levantadas por aí. Qual a dica principal que tu passa para o nosso ouvinte? Bom, eu acho que em primeiro lugar, assim, é importante você ter regularidade no horário das refeições. Então, tem pessoas que nesse corre-corre cortam refeições, então deixam de almoçar, almoçam muito tarde, ou cortam alguma refeição. Então, é importante você, na verdade, seriam ter 5 refeições, né? Diárias. Você ter um café da manhã, um lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde e a janta, né? Para você ter um equilíbrio e isso suprir a necessidade que o corpo está sentindo naquele momento, né? Outro aspecto é você comer devagar, mastigar os macrobióticos, você deve mastigar pelo menos 30 a 50 vezes. Até triturar bem antes de engolir, né, Vitor? Isso, porque isso vai fazer com que você absorva tudo aquilo que está comendo, né? E você comer com tranquilidade, né? Porque você está tranquilo vai fazer com que aquela alimentação caia bem para o seu organismo, né? Então isso faz parte da alimentação. Aí depois a gente vai ter, por exemplo, esse aspecto de beber água muito gelada. Isso enfraquece teu sistema digestivo. Então se recomenda que se beba água na temperatura normal. E lá na China, por exemplo, o pessoal bebe água morna, né? Porque isso facilita o processo digestivo e as coisas geladas, os alimentos gelados, eles enfraquecem o sistema digestivo, né? E aí a questão de ingerir muitas frutas e verduras, né? As frutas nos intervalos das refeições, porque as frutas também têm, em geral, uma natureza mais fria ou fresca, e também isso vai esfriar o teu sistema digestivo, que precisa de calor para fazer a digestão. E talvez por último a questão da carne, né? Ingerir, não nessa frequência que se ingere, que a carne em excesso ela deixa de ser medicinal, né? Medicinalmente se recomenda você comer, para a saúde, a pirâmide alimentar asiática recomenda você comer uma vez por mês. Aqui tem gente que come todos os dias carne, né? Isso não é muito bom para a saúde, né? Pode ter muitas toxinas, né? Pelos sistemas como são produzidos a carne. Quando a gente fala de carne, essa inclui os três tipos, tanto a vermelha como as duas carnes brancas, ave e o peixe, Vitor? Seria principalmente a carne vermelha, né? Agora o problema é que os nossos frangos também, eles são produzidos em granjas onde se utiliza antibiótico, né? Em que as galinhas elas comem muito ração, né? Que a gente às vezes não sabe como é a produção. Né? Uma ração aditivada que de repente vai ganhar porte para a questão do tamanho do animal. Hormônios, né? Então isso pode fazer mal para a nossa saúde, né? Então se fosse sendo uma galinha caipira, então ou uma galinha criada de uma forma mais natural, né? Seria terreiro, mais recomendável. Como se diz, né? Aquela que está ali no chão, andando pelo quintal, num sítio. Essas galinhas que tem a chamada, que a gente chama de capoeira, né? A galinha caipira é a mesma coisa, mas te interrompendo por saber de um detalhe, com relação você falou de frutas, a alimentação da fruta é muito importante. Qual a visão dessa questão da alimentação saudável, oriental, sobre a questão das frutas, além dessa questão da temperatura que você citou agora? As vitaminas, para que a gente possa absorver bem, preservar e ter realmente o benefício dessas frutas. Como se enquadra essa questão da polpa, que muitas vezes está sendo propagada? Não, a polpa está muito tempo congelada, processada e tal, já não tem as mesmas propriedades, isso já é sabido. Mas qual a visão aí da questão mais oriental sobre as frutas, já que o Brasil tem tantas frutas, Vitor, e a gente poderia deixar essa informação para que as pessoas possam valorizar mais o que já tem na sua própria terra, né? E também usar como alimento. Então, se a gente for pensar nas frutas, o ideal é que se consuma as frutas na época que elas são produzidas. Então, por exemplo, se você tem a época da manga, né? Isso aí, consome manga, né? Ou a banana na época da banana, né? Porque a partir do momento que você colhe um alimento, aquele alimento, de acordo com essa visão energética, ela tem uma energia e essa energia vai diminuindo. Então, se você congela
congela o alimento, se você transporta ela de São Paulo para cá, e todo esse período o alimento já vai perdendo essa energia. Então você pode consumir um alimento que tem nutrientes, mas do ponto de vista energético já tem menos energia para a sua saúde, né? Então é importante valorizar os alimentos da época, né? Além do que os alimentos que são produzidos fora de época, eles em geral têm agrotóxicos, né? Eles são produzidos com agrotóxico. Então, por isso, valorizar aquilo que é da época, isso, o mais possível, né? Já teríamos mais benefício com isso, com essa absorção. Vitor, me fala um pouco sobre a questão dos grãos. Qual a visão dos grãos nessa mesma postura, nesse mesmo lidar da visão mais oriental com relação aos alimentos? Principalmente você que já conhece bem a nossa região, nesses grãos, onde poderíamos buscar melhor benefício para uma melhoria digestiva, de calorias que muitas vezes é exigido devido a essa correria da vida, né? As pessoas precisam sim de energia, estar fortes, resistentes às gripes, não é? Entre outros fatores. Qual é esse papel também dos grãos? Os grãos, eles, de acordo com a pirâmide alimentar asiática, eles devem ser consumidos diariamente. Então, a gente pode incluir todos os grãos, o arroz, o milho, o feijão, mais no sentido como leguminosa, né? E aí o consumo é importante ser diário. Aí não podemos deixar de também considerar os aspectos da nutrição ocidental que recomendam, por exemplo, se for leguminosa, você deixar de molho, né, para eliminar o ácido fítico, que ele dificulta a digestão, então deixar de molho uma noite inteira, né? Todos os grãos têm esse ácido fítico? Todos? Não, as leguminosas, os feijões têm, né? Mas no caso do arroz, não, aí não é necessário, né? Ou milho, né? Os outros grãos não. E aí, quanto menos processado o grão, é mais interessante do ponto de vista energético. Então, uma farinha, ela sofre um processamento. Então, é claro que você não vai deixar de usar farinha, mas se você pega o grão mais integral, ele é muito mais benéfico para a nossa saúde do que aquele que sofre muito processamento. Ele está, né? Mais completo, né? Também, não é isso? Isso, ele deixa de perder. Até o próprio nome já diz, né? Ele integral já diz que ele está mais íntegro na sua questão origem, né? Isso, as fibras, né? Ele vai ter as fibras, né? Que são importantes para o funcionamento do intestino, né? Então, tem tudo isso para ser considerado, né? Olha, nós podemos falar sobre também bebidas. Em que momento, na visão oriental, o álcool, ele atua bem para o corpo, Vitor? O álcool. O álcool, na visão da medicina tradicional chinesa, ele perturba o Shen, que é o espírito, né? O álcool, ele gera calor, mas é um calor excessivo, e esse calor ele sobe, aí vai perturbar o Shen, o espírito, né? Então, nesse caso, o álcool deve ser utilizado muito moderadamente, né? Se for fazer parte de algum, por exemplo, como ingrediente de um prato, né? Para você dar um pouco de sabor para aquele prato, mas assim, sendo do ponto de vista da saúde, na verdade a gente não deveria estar consumindo, né, o álcool, né? Sim, em vez de tomar, por exemplo, em vez de se tomar, recomenda o famoso vinho. Isso, para o coração, né? Por exemplo, vinho, né? Então, em vez de tomar vinho, é melhor tomar o suco de uva, né? Integral, né? Por exemplo. Então, isso aí, né? É claro que nessas pesquisas, né, se diz que o vinho é bom. Então, se você não pode deixar de consumir, pelo menos usar moderadamente, né? Seria o conselho, né? Entendo. Bom, tem algum aspecto que de repente a gente não tenha citado que você primordialmente não pode deixar de falar? O que seria de mais importante dentro desse contexto do tema que a gente está debatendo, que é justamente essa questão alimentar saudável, sob a visão da medicina chinesa, né, ou dos conceitos chineses orientais? O que seria de importante que de repente eu não tenha te perguntado, que você queira passar? Inclusive falar também, se você tiver algo a dizer, um pouquinho de algum projeto que você esteja participando ou queira divulgar. E não esqueça que no final também você pode deixar seus contatos
para que a gente possa aí divulgar um pouco mais desse trabalho tão bacana que você faz, Vitor. Talvez é uma questão que você colocou em relação aos vegetarianos, né, e aos veganos que consomem muitas saladas cruas, né. Então, alguns pacientes que eu atendi, né, que são vegetarianos, apresentam um problema que a gente chama deficiência de energia yang, que o corpo fica muito frio, né, aí funciona muito mais lentamente, né, que o calor que dá energia para os processos do nosso organismo. Então, nesse caso, não seria parar de comer salada ou verduras, hortaliças, mas algumas vezes pode ser necessário que se coma essas hortaliças cozidas, né, para pelo menos algum tempo até equilibrar essa situação, ou que se coloque alguns alimentos mais picantes, como gengibre, canela, né, para aumentar esse calor que muitas vezes não tem nas hortaliças, né, hortaliças cruas. Então, são mecanismos para equilibrar essa alimentação, né? E aí para você fazer essas mudanças, eu dou um curso, né, de alimentação, né, cada 6 meses, e numa escola que estuda essa parte de medicina tradicional chinesa, né? E aí quem tiver interesse de aprofundar esse assunto pode estar fazendo o curso, que de modo geral, um final de semana, né? O próximo vai ser no segundo semestre, né? Eu ainda não tenho a data na cabeça, né? Mas aí vocês podem estar fazendo contato, né? Que aí eu posso passar as informações, né? Bem, apenas finalizando, eu gostaria de frisar que o Vitor, além de atuar nessa questão alimentar, ele também atua na parte de terapia. Ele já esteve aqui, a gente tratando do assunto da questão da terapia oriental, né? Que é o shiatsu, a acupuntura, o reiki, né? A reflexologia podal, entre outros aspectos físicos, para que também esse espírito que habita essa matéria, esse físico, também possa estar bem acoplado a essa máquina, que nós somos uma máquina orgânica, mas somos sim uma máquina. E o Vitor também trata disso. Vitor, aproveite e deixe também seus contatos. Você pode falar do site, o blog, o e-mail, Facebook que você tem, para que as pessoas possam entrar em contato querendo, de repente, participar desses tipos de cursos que você também oferece através do seu trabalho. Então, eu vou dar também, aproveitando, vou dar um curso de shiatsu, né, que é uma técnica de massagem japonesa, agora em junho e julho, né, no primeiro final de semana de junho. E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, né, o meu celular é o 988-898781. Repita, por favor. 988-898781, que também é meu WhatsApp, né? Eu tenho também uma página no Facebook, né? Que é o meu próprio nome, né? E aí, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato também, porque eu posso estar esclarecendo, né? Vamos repetir, o nome do Vitor é um nome até oriental, mas oriental em parte, né? Misturado, mesclado. Mas é fácil, Vitor com o C, Victor, isso, Jun, J-U-N, Arai. Não é isso? Isso. Arai, como se fala? A-R-A-I. Isso. Fácil. Vitor, eu só tenho a lhe agradecer pela sua vinda novamente aqui ao nosso Sábado Show, trazer essas informações. A porta estará sempre aberta aqui da Rádio Nova FM, que a gente possa contar com essa nova visão, abrindo um pouco mais desse nosso cotidiano, que às vezes a gente repete tanto durante a vida toda, e quando chega lá, quando somos mais velhos, a gente diz, rapaz, será que era isso mesmo? Será que eu não poderia ter aprendido outras coisas? Por isso que é tão importante, às vezes, também acessar pessoas de outras culturas, outros países, viajar, ler, né, que é um meio também de se aprender, e estar atento às informações que são prestadas, trazendo aí, de repente, um horizonte para a sua própria melhora, para você, ouvinte, que está sempre nos ouvindo, de repente aprender um pouquinho junto conosco aqui. Vitor, mais uma vez, obrigado, e só temos a agradecer pela sua colaboração hoje dentro do nosso Sábado Show Entrevistas. Eu que agradeço o convite novamente, Edson, e é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Obrigado mesmo. Desejo a todos que estão aí na sintonia conosco nessa manhã, como o doutor diz, aqui cedinho, desde as 6 horas, participando nessas 2 horas com um programa que traz esse quadro mesmo, que é uma revista. Um programa com várias informações, prestação de serviço, um pouco de música, uma locução tranquila e você aí também participando de uma maneira indireta. E não esqueça, você também poderá rever ou ouvir essa entrevista de hoje, tanto o Saúde Mulher como também o
nosso aqui Sábado Show Entrevistas através da página do programa Sábado Show, tá bem? Lá no Facebook, você vai botar programa Sábado Show, já aparece e você vai poder ouvir e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado a todos, tenham realmente um bom final de semana, agora são 8 horas e 5 minutos, acabou de virar. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até sábado que vem. Tchau. Acabamos de apresentar Sábado Show.